Esse é mais um quadro do Constelei Agora, onde eu trago casos reais com soluções reais. E é óbvio que todos os casos aqui trazidos são autorizados pelo cliente e eu utilizo aqui um nome fictício para preservar a identidade de cada um. E hoje a gente vai tratar de um tema muito comum. Eu só atraio homens banana. Será que você se identifica com isso? Então vamos lá, que eu vou contar para você a história da Beth. Você muito provavelmente já deve ter conhecido um caso parecido com esse, onde a mulher sustenta tudo e só atrai homens banana. Mas o que será que está aqui, ó, por trás da história da Beth? Bom, é bem interessante observar que nem tudo que parece é. E talvez hoje, quando você olhar aí, né, para casos parecidos com o da Beth, onde a mulher sustenta tudo, a casa, o relacionamento, a família, os filhos, e ainda sustenta a culpa porque se sente cansada por não ter energia necessária, né, para desfrutar muitas vezes de momentos com a própria família, você vai perceber que existem camadas profundas e movimentos da alma que fazem com que as pessoas se coloquem nessa posição. E geralmente tudo começa lá atrás, no passado. Quando a Beth chegou até mim, ela me disse que estava em um relacionamento que já era o segundo casamento dela e que ela se sentia casada sozinha, porque todas as obrigações da casa, inclusive as financeiras, dependiam exclusivamente dela. Ela não podia contar com o marido dela, o Alan. Ele tinha uma dificuldade tremenda em se manter empregado. E quando ela trouxe esse tema, ela já estava assim, prestes a se separar, se divorciar novamente. E ela sentiu a necessidade de olhar para isso para que ela não repetisse novamente o mesmo padrão. Porque, óbvio, ela era jovem e se ela se separasse, muito provavelmente ela se relacionaria novamente. E a chance dela encontrar um outro homem fraco seria muito grande. Então, quando eu abri o campo da Beth, o que foi mostrado? Eu utilizo a água como campo, né? Quando eu coloquei a bonequinha da mãe da Beth, a bonequinha dela andou e conforme ela andava, a bonequinha da Beth seguia ela o tempo todo. E aí ficou claro para mim que existia ali uma lealdade em relação à mãe. E aí eu coloquei o pai. E quando eu coloquei o pai fez um movimento de se afastar e não se conectar, não olhar na direção das duas. Isso me mostrou que era um pai ausente, um pai distante. E eu perguntei para ela, um pouquinho do seu pai? E ela disse assim para mim, meu pai, ele era um homem bem rígido. Mas quando ele bebia, ele ficava um doce. Era ali que eu sempre ouvia que ele me amava. Aí eu disse para ela assim, nossa, que interessante, porque geralmente os casos que chegam para mim é que o homem fica violento, e no caso dele era o contrário, ela era o contrário. A minha mãe era que brigava muito com ele, quando ele estava bêbado, e ele ficava extremamente amoroso, queria agradar todo mundo, né? Sempre trazia algumas coisinhas para casa quando ele bebia. Eu falei, como que era a questão do financeiro dele? E aí ela disse assim para mim, olha, meu pai, ele vivia assim de bico, de roça em roça. Ele não tinha algo fixo. Já minha mãe era doméstica, né? E eu lembro que a minha mãe era a grande provedora de casa. Ela sempre ganhava mais do que meu pai, mesmo porque onde ela trabalhava, a família sempre acabava dando algumas coisas para ela, né? Entendi. E ficou muito clara a dinâmica. Na constelação, ficou muito claro que ela se identificava demais com a dinâmica da mãe. Que existia uma lealdade cega, onde ela dizia inconscientemente, mãe, eu sigo você. E se você teve que ser forte para sustentar tudo e todos, eu também preciso segurar tudo, porque senão tudo vai desabar. E é justamente aí que o masculino perde força. É justamente aí que o masculino ao redor dela vai enfraquecer. Quando isso acontece, os homens se tornam passivos, porque para uma mulher ser forte, um homem tem que ser fraco, infantil, dominado. Era exatamente isso que acontecia
Quando o pai dela bebia, a mãe dominava. Quando a mãe sustentava a casa, a mãe dominava o pai. E da mesma forma, ela repetia o padrão. E quando eu digo aqui da mulher ser forte, é de um lugar de carregar tudo sobre si. E não de ser aquela força que a gente se orgulha, sabe? Mas é uma força carregada de sacrifício e de sofrimento. Quando isso acontece, o sistema entende. Ah, já tem alguém aqui ocupando esse lugar, né? Ou seja, o lugar do homem. E automaticamente o homem perde sua função dentro da relação. E aí nós passamos a perceber na dinâmica o quanto ela sentia que o pai dela era pequeno. E o quanto, de alguma forma, ela, né, também ocupou o lugar do pai dela, assim como a mãe fazia. A mãe se tornou o homem da relação e a filha se tornou seu próprio pai. Por isso, automaticamente, ela acabava sendo mais homem do que os seus parceiros. Quando ela foi conduzida a devolver ao pai o peso que carregava e tomou o lugar de filha, reconhecendo nele a energia de força e a energia masculina, ela conseguiu permitir que a mãe dela fosse apenas uma mulher. E com isso, ela se posicionou apenas como a filha pequena. E o parceiro começou a se movimentar. Aí ela finalmente pôde descansar. E principalmente reconhecer que ela não queria ser forte o tempo todo, que ela queria também poder descansar no feminino. E foi na constelação que ela pôde perceber que mesmo ela sendo uma mulher feminina e dando espaço para ter um homem forte ao lado dela, ela continuava pertencendo e sendo filha, honrando a mãe dela com um destino diferente. Esse foi mais um caso do Constelei Agora. Soluções reais para casos reais. E talvez você se identifique com essa história. E é importante dizer que a constelação é um movimento da alma, um movimento profundo que te convida a baixar os julgamentos, as expectativas e simplesmente se abrir a uma nova forma de enxergar a vida. Vamos juntos? Eu posso te conduzir nesse despertar.